Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira nos traz o título Mãos Puras ou Coração Puro. Uma coisa que precisamos deixar já de antemão claro aqui, existia resolução para a impureza cerimonial, existia solução para a higiene real, no caso, a higienização, mas nunca tinha nenhum tipo de resolução para o animal impuro. Eu confesso que eu não fui muito assim adepto à frase inicial do autor, quando ele botou aqui alimentos puros e impuros. Deus fez distinção entre animais limpos e imundos, embora ele tenha falado aqui embaixo. Depois ele classificou como carne. E por que eu falo isso? Porque aquilo que é alimento é propício para de fato ser ingerido. E não existe na Bíblia uma classe de alimentos imundos. Isso foi classificado pelas pessoas que costumam alimentar-se de carne de porco, de sururu, de caranguejo, de camarão, de lagosta. Então, assim, a classe de fato aqui de Levítico 11 tem a ver com animais limpos e animais imundos. E também é repetido em Deuteronômio capítulo 14. O que não foi invalidado em Atos capítulo 10, naquela história do lençol, né, de Atos, quando ele vai receber ali Cornélio, que era um gentio. Então, assim, a situação ali envolvia mais impureza cerimonial que consistia na cabeça de Pedro do que o alimento em si. E o lençol que foi tido como visto por Pedro, né, que Deus concedeu a ele, era para demonstrar que a pessoa que ele classificava como imunda ou impura deveria ser recebido de fato de braços abertos, porque Deus de fato purificou as pessoas no sentido de que todas são bem-vindas. Mas aqui o que Jesus está deixando aqui bem claro, ele não está porventura desfazendo do que foi escrito no Antigo Testamento. O que os próprios líderes judeus eles defendiam não tinha nem respaldo no Antigo Testamento. E Jesus manteve essa mesma conduta tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, no que diz respeito à alimentação. O animal imundo permanece imundo independente de qualquer coisa. Por isso que eu lhe falei logo inicialmente. As impurezas cerimoniais poderiam ser resolvidas. A impureza higiênica também, né, a falta de higienização, poderia ser lavado, mas o animal em si não adianta. Eu conheço uma pessoa que chegou a me dizer assim, irmão, o meu porco ele é criado em cativeira e ele se alimenta de ração. Então, pelo fato de ele não comer lavagem ou ele comer as coisas que são de fato propícias, ele se tornou um animal mais comestível. Não, por própria natureza, o animal em si ele é imundo. O que quer que seja que se faça, ele não será jamais purificado. Então, assim, o texto de Marcos capítulo 7 é uma clareza em relação a isso. Por quê? Porque nos fariseus, de acordo com o verso 20 a 23, os seus corações eram cheios de homicídio, adultério, de maldade, de inveja, de orgulho, e isso de fato contamina o homem. E eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura de Salmo 51, verso 10, quando Davi pede, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Por quê? O coração de Davi e aquele Salmo 51, ele foi escrito em um contexto de confissão, de arrependimento, do que ele tinha feito, porque ele causou um homicídio, ele causou um adultério, ele causou uma mentira, um roubo. Então, assim, tudo aquilo que Jesus descreve aqui, Davi pede perdão para suplicar um coração purificado. Então, a pureza que Deus faz menção é a pureza que traz salvação, que é a pureza de coração. E o próprio Salmos 15, né, quando fala assim, quem habitará no teu santo monte? Aí ele fala, aquele que tem um coração puro, aquele que tem uma vida íntegra. Essa, de fato, era a qualificação que Jesus deixou bem claro aqui. E um outro verso que eu gostaria de ler com vocês é o Salmo 24 e o verso 3 e 4. Salmos, capítulo 24, e o verso 3 e o verso 4. Eu vou ler aqui na Nova Tradução Transformadora e veja depois na sua tradução o que é que diz aqui, ó. Salmo 24, 3 e 4. Quem pode subir o monte santo do Senhor? Quem pode permanecer no seu santo lugar? Somente o que tem as mãos puras e o coração puro, e os que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Observe só, mais uma vez o cântico aqui é ressaltado na questão da pureza moral, e essa é a pureza que enaltece o céu. Aí a pergunta 3 diz assim, o que realmente torna alguém contaminado? O que torna alguém contaminado é as impurezas que envolvem o coração quando alimenta maus pensamentos, maus desejos. O foco de Cristo sempre era amor ao próximo. E os líderes religiosos, a gente sabe que eles eram desprovidos. Só para você ter uma ideia,
naquele capítulo 15 de Lucas, quando a gente encontra ali as 3 parábolas, né? A da ovelha perdida, dracma perdida e o filho pródigo. Jesus contou aquela parábola para mostrar aos líderes judeus que o céu ele é agradável, ou seja, ele é bem receptivo para um pecador que se arrepende. Ele chega a dizer, né? Há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Mas eles ensinavam, de acordo com sua tradução, que haveria alegria no céu quando um pecador era morto. Então, quer dizer, Jesus falou contra um conceito deles, validando de fato a importância de como o céu vê um pecador que se arrepende. Todos são de fato aceitáveis a Deus, desde que deixe seus maus caminhos, como diz o texto de Ezequiel, né? Não tenham prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se arrependa e que deixe seus maus caminhos, e ele sempre será bem recebido. Que eu e você possamos de fato ter mãos puras e corações puros. Mãos no sentido de fazer atos de pureza com o coração limpo e um coração cheio daquilo que vem e procede de Deus. O texto que Jesus foca, né, que eu falei para vocês ontem, com os lábios você louvam, ou seja, eu posso estar aqui de forma externamente fazendo algo, mas o coração está bem distante de Deus. E esse ato de hipocrisia é um pecado extremamente ofensivo. Tem uma frase de um pastor muito conceituado chamado Amin Rodô, que ele diz assim: Deus se ofende muito mais com a hipocrisia de um santo do que com a impiedade de um ímpio. Isso é uma coisa que deve nos fazer refletir. Eu não posso viver uma vida com aparência, mas ser uma pessoa de conteúdo, para que Deus possa ser de fato glorificado. Que de um coração puro procede de fato a atuação do Espírito Santo. E de um coração hipócrita procede de fato a hipocrisia do inimigo. Deus, portanto, nos ajude a termos sempre pureza em nossa mente, em nosso coração e em nossas mãos. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra e pela certeza que o Senhor nos dá da verdadeira pureza que enaltece o céu. Suplicamos a Tua paz para este dia e, Senhor, nos dê, Senhor, a devida iluminação para que saibamos buscar a integridade de coração, a pureza de mãos e de pensamentos também, para que assim sempre possamos cumprir a Tua vontade. Obrigado por essas bênçãos, te pedimos por Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial. E eu quero agradecer a minha Lília, que ela que está filmando aqui o vídeo hoje. Muito obrigado, meu bem, pela participação especial sua aqui. Deus abençoe você. Até o próximo estudo. Até logo.